Oi, pessoal, estamos entrando na nossa aula 2, definindo objetivos, da nossa série Como Planejar e Atingir Objetivos em 10 Etapas. Vamos definir o seu objetivo? Então, para isso, eu peço para você entrar no estado da arte, não fixe num objetivo, não fixe nesse momento numa coisa específica e nas regras para esta coisa específica, tá? Vamos imaginar o seu objetivo como uma grande viagem. Você pode pensar em viajar, né, para uma cidade próxima, aí uns 10 quilômetros da onde você está, você diz, olha, eu vou para lá, vou comer a roupa do corpo e volto e venho almoçar em casa. Mas se seu objetivo é uma viagem para Paris ou Nova York, os planos são completamente diferentes, a dimensão é completamente diferente. Né? Leve em consideração nessa viagem que eu preciso de passaporte, eu preciso de autorização, preciso de vacinação, leve em consideração que período do ano eu vou estar lá, se vai estar frio, né? Se estiver frio, eu tenho roupas para essa viagem, ou eu vou precisar comprar roupas, né? Então, a dimensão do seu objetivo, quando você o coloca à sua frente, ele é importante, ele é determinante para tudo que você vai fazer. Né? Então, vamos imaginar aqui que seu objetivo seja um curso superior numa universidade. Se você imaginar nesse curso superior fazer medicina, né? A dimensão é uma. Se você imaginar fazer serviço social, a dimensão é outra. Não é que um é melhor do que o outro, é que as condições mostram essa diferença. A mesma coisa eu falo, Nova York não é melhor do que a cidade ao lado. Se você morasse no Canadá, ali encostado, você só atravessava a fronteira e estaria, né, entrando nos Estados Unidos. Então, está perto. Né? Então, quando o referencial é o referencial da onde você está, que ele vai determinar a dimensão para onde você vai chegar, tá bom? Então, se eu falasse de um empreendimento, se eu sou milionário e vou abrir uma franquia de R$1 milhão, isso não é nada. Se eu não tenho dinheiro e vou abrir uma franquia de R$1 milhão, a dimensão é completamente diferente. Ok? Deu para entender essa fase? Então vamos para outra. Quando você determina a sua viagem, né, o seu objetivo, você tem que determinar qual é o nível dessa viagem. Então, voltando para o nosso objetivo lá, que é medicina, né? Você tem medicina em vários lugares, mas eu digo o seguinte, olha, em várias universidades, mas eu posso dizer que eu quero medicina na melhor universidade do país ou na melhor universidade de destaque no mundo. Tá? Isso determina um nível completamente diferente. Da mesma forma, não importa se eu vou para Nova York, não importa se eu vou para Paris, eu posso ir para Paris num projeto que envolve uma viagem mais simples, né, me hospedar num hostel, ou numa viagem no avião de primeira classe e hospedar num hotel 5 estrelas. Este nível vai também determinar a minha viagem. Eu me lembro, e é bom destacar, uma aluna estava a gente estava discutindo uma preparação, ou seja, um planejamento para o objetivo dela, que era exatamente o vestibular, né, o Enem. E ela tinha uma incerteza, ela não sabia se ela queria fazer assistência social ou se ela queria fazer enfermagem. Tá? Então, uma das coisas que a gente olhou foi o nível, ou seja, o que é o nível quando a gente está falando de um vestibular, de um Enem? É a linha de corte. Ou seja, para passar naquela faculdade, você tem que ter mais pontos do que aquele. Abaixo daquele ponto, você não consegue ser aprovado. Então, nós verificamos que a linha de corte, ou seja, o nível de enfermagem, era maior, bem maior do que o nível de assistência social. Então, ela tinha que estudar. Qual era a lógica? Você estuda para passar em enfermagem. Por quê? Se no momento você decidir ali na reta final que você quer fazer serviço social, né, você já tem condições de ser aprovada em serviço social, que você se preparou para isso. Né? Agora, se você só estuda no nível de serviço social e você, na última hora, decide fazer enfermagem, você não está preparada para isso. E a gente vai ver isso nos slides a seguir. Né? Outro elemento que a gente colocou, inclusive, essa estrutura está lá na aula 0, né? Quanto tempo eu tenho? Ou seja, eu já defini a minha viagem, eu já defini, né, o meu objetivo, eu já defini o nível da minha viagem, do meu objetivo, eu tenho que verificar quanto tempo eu tenho.
para determinar quais são as condições reais neste tempo. Então, se o tempo é um tempo curto, eu tenho poucos dias, eu vou ter que pegar todo o tempo que eu tenho e intensificar, vou ter que trabalhar num intensivão. Se eu tenho mais tempo, eu posso me organizar melhor para isso. Então, o tempo é determinante aí. E qual a bagagem que eu preciso? Né? Então, quando a gente colocou lá o nível, ele diz o seguinte: o nível é quantos pontos eu tenho que ter, né, no nível de corte para ser aprovado. Então, a gente, ao estudar isso, pensando no vestibular, pensando no Enem, eu digo o seguinte: olha, em redação, eu tenho que tirar 50%, 80% do máximo da redação, né? Então, eu tenho que tirar 500, se é 800, se é 1.000, né? Então, eu tenho que tirar 800, eu tenho que tirar 900 numa redação de 1.000. Tá? Então, eu consigo tirar isso, eu já tenho isso, eu já tenho essa bagagem. Se eu não tenho, eu tenho que adquirir essa bagagem. Por quê? Porque sem isso eu não chego lá. Não é a mesma coisa da viagem, eu tenho que ter o dinheiro para o avião. Se eu não tenho dinheiro para o avião, não adianta. Não é verdade? Então, eu vou verificar toda a bagagem que eu preciso, aquela que eu tenho e aquela que eu preciso adquirir. Com isso, eu consigo traçar o meu roteiro de viagem. Fica muito mais prático eu organizar esse roteiro de viagem. Eu já tenho os elementos para esse roteiro. Normalmente, aí eu vou falar do tema de hoje, que é o Enem vestibular, ou seja, né, o objetivo é uma universidade federal. O que acontece? Eu pego e começo a estudar aleatoriamente. Vou estudar, vou lá, começo a ler, tal, e não planejei nada. Então, nem sei para onde eu estou indo, eu só estou indo. Né? E depois eu chego lá e falo, cara, eu não consegui, não deu certo. Não deu certo porque eu nem sabia para onde eu ia. Eu não tinha métrica para definir se eu estava caminhando certo, se eu estava atingindo, né, o crescimento necessário de conhecimento, de bagagem, né, para chegar lá naquele período e de tempo que eu tenho e conseguir ser aprovado. Né? Então você perde muito tempo, você desperdiça sua organização. Por quê? Porque você não tem um pré-planejamento para traçar seu roteiro de viagem. Tá? Então, o que nós vamos começar a fazer e vamos dar continuidade a partir desta aula é exatamente neste roteiro de viagem. Nós vamos dar um primeiro passo agora para a construção desse roteiro de viagem. Tá? E qual é esse primeiro passo aqui? Né? Vamos partir do pressuposto, eu vou definir aqui. Primeiro, veja que é uma planilha simples, tá? Mas é de inteligência. Isso aqui não é automático, não é resposta sim, não, A, B, C, D. Cada um vai responder de forma diferente. E a qualidade da sua resposta, a preocupação da sua resposta é que vai definir a qualidade do seu resultado. Se eu não der muita atenção para fazer isso, meu resultado vai ser um resultado ruim, portanto, a minha caminhada depois vai ser ruim. Então, eu vou definir o objetivo. Meu objetivo é esse. Qual o nível de posicionamento do objetivo? Quando a gente falou lá, por exemplo, de linha de corte, vamos dizer que seja 85, 850, 85 pontos, né? Tá 85%, né, de questões, coisas assim. Então, eu defini qual é o nível do meu objetivo. Lá, meu objetivo, o nível dele e qual o tempo que eu tenho, né? Qual o tempo para alcançar esse objetivo. Eu defini este tempo para alcançar o objetivo, eu vou para uma outra etapa. Eu não preciso agora me preocupar, eu só estou levantando dados. Preocupar eu vou fazer depois, né? Eu só estou levantando dados. Então, vamos dizer que em redação, né, eu tenha, vamos dizer que seja a redação, vamos colocar aqui, é 450, né, não é 45, para 1.000, né? Se eu fizer a minha redação agora, e eu vou lá e faço o teste, faço uma redação, né? Eu tiro 450. Eu preciso de mais 450. Então, o que eu já tenho? 450. O que me falta? 450. Né? Então, eu já sei claramente o que eu tenho que me falta. Então, eu vou organizar meu tempo para atingir o objetivo a partir do quê? Do que eu tenho que me falta para chegar lá. É muito simples e muito objetivo. Mas você tem que ser muito claro nisso. Você tem que planejar isso. E isso pressupõe você ser sincero com você pesquisar direitinho, você analisar direitinho para construir. Isso serve para qualquer coisa. Eu vou fazer uma obra, o que eu já tenho para fazer essa obra? O que eu preciso para fazer essa obra? Né?
Depois eu vou analisar do que eu preciso, como é que eu vou conseguir isso que eu preciso, que me falta? Como é que eu vou conseguir? Né? E aí eu vou ajustando a obra, vou ajustando a caminhada para chegar aonde eu quero. Tá ok, pessoal? Então, isso é muito importante para você chegar aonde você quer. Então, faça a sua tarefa. Faça a sua tarefa agora, após a aula, tá? Enquanto, né, a cabeça está fresca, você viu o conteúdo, faça a tarefa. Se tiver alguma dúvida, comente, né, no espaço de comentário, dependendo aí, né, do canal que você está usando, da ferramenta, né, da plataforma que você está usando. Eu esqueci o nome, aí fui procurar aqui, da plataforma que você está usando para você fazer seu comentário, tá ok, pessoal? Então vamos aqui aos nossos famosos informes finais. A tarefa, o cronograma de lives e promoções, a gente sempre tem promoções, está disponível conforme a plataforma que você está utilizando nesse momento. Ela pode, aí no YouTube, estar nos comentários, né? Ela no Instagram pode estar lá na bio, se for, né, no blog, ele está lá no texto do blog, lá tem uma parte que tem essas explicações. Se for um AVA, né, uma plataforma de educação, está lá na parte de atividades, tá? Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, ser um assinante e colaborador do nosso canal. Também ali, né, junto com tarefas, cronogramas e promoções, você encontra as turmas exclusivas. Para quem é assinante e colaborador do nosso canal, a gente tem sorteios para turmas, né, para assinantes, para turmas exclusivas, e você também pode pedir uma turma exclusiva, a gente avisa quando ela tem o valor dessa turma. São no máximo 5 participantes, e vale a pena se você tem um projeto específico que você quer construir, se você está com dificuldade, e isso é importante para você, é urgente, né? Então é legal você fazer uma turma exclusiva. Contrário, vamos continuando aqui no nosso canal, ele pode ser suficiente, essas informações abertas para você. Então, eu espero você aí na nossa próxima aula, seguindo a gente na nossa série Como Planejar e Atingir Objetivos em 10 Etapas. Muito